Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e hoje vamos de resenha de livro. E o livro de hoje é Deus Salve a Rainha. Ele vai falar sobre a providência de Deus no livro de Esther. O autor desse livro é Joel Teodoro. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Imperial do Rio de Janeiro e é professor em alguns seminários teológicos. Então, de cara, eu quero falar da qualidade gráfica desse livro. A impressão, os detalhes, o cuidado que eles tiveram faz muita diferença. Esse, graficamente, é um dos livros mais bonitos que eu tenho aqui. E aí eu quero mostrar para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Ele tem uma capa acolchoada, tem um acabamento lindo, uma delicadeza, uma sofisticação que vemos em poucos livros. O detalhe em dourado, aqui no título, faz toda a diferença. E assim, um livro extremamente lindo. Olha, o cuidado que eles tiveram com a padronagem do livro na parte de dentro. As páginas iniciais dos livros também tem todo um detalhe, né? A tipografia, o cuidado com o título, as páginas amarelas, o rodapé. Cara, estão de parabéns envolvidos nessa obra. Vou elogiar aqui e dar os nomes, hein? Quem fez a capa foi a Bárbara Vasconcelos e quem fez a diagramação e o projeto gráfico foi o Caio de Art Design e foi publicado pela Dois Dedos de Teologia. Vocês estão de parabéns! E sabe também quem vai estar de parabéns? Você! Porque tenho certeza que você vai curtir, comentar, se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar fazendo os nossos vídeos e as resenhas dos livros. Não custa nada, é muito rápido e eu conto com vocês. Voltando agora para a resenha em si, o Joel dividiu esse livro em duas partes. A primeira parte, ele faz uma abordagem histórica do livro e de seus personagens, mostrando o texto bíblico e documentos e referências históricas. Já na segunda parte, ele vai trazer para um ensino teológico, focado na doutrina da providência e como Deus age em toda a sua criação, mostrando que nunca estamos desamparados. Eu li esse livro em 3 dias, não por falta de conteúdo. Pelo contrário, ele é um livro muito robusto e cheio de informações. Eu simplesmente não conseguia parar de ler. Ao total, são 14 capítulos, dividido em 2 partes, que já comentei aqui, né? São 7 capítulos para cada parte. E algo interessante, em que em todos os capítulos da primeira parte do livro, o Joel ele vai começar sempre com uma citação de João Calvino. E em todos os capítulos das 2 partes, ele traz uma lista do que podemos aprender com aquela história de Esther ou os ensinamentos sobre a providência de Deus. Então agora eu quero falar mais a fundo sobre cada parte desse livro. A primeira, o Joel deu o título de A Escrava Rainha. Que baita história! O Joel começa dizendo que não é um livro historiográfico, mas ele começa contando como chegou até o rei Xerxes ou Assuero. E o mais incrível é a ligação da história com os textos bíblicos. Ele começa mostrando a importância da história de Esther, como a história da humanidade seria totalmente diferente com o extermínio que Amã queria do povo judeu. O Joel mostra também toda a trajetória desse rei. Quem era seu pai, seu avô, os filhos, as lutas, as glórias, a personalidade desse rei, do início até a sua morte. Ele mostra como é fascinante poder ler a Bíblia e como toda a história paralela a ela dá um contexto de grandiosidade, sem contar o capítulo à parte da batalha de Xerxes contra Leônidas, os persas versus Esparta. O Joel vem mostrando a cronologia dos acontecimentos e traz pontos sobre Esther que fazem toda a diferença. O porquê das 8 festas que vemos ao longo do livro de Esther. E nos mostra uma clara razão por que Amã odiava tanto a Mardoqueu e aos judeus. O conflito entre os descendentes de Saul e Agag, o rei dos Amalequitas, uma continuação dessa guerra que podemos conhecer lá em 1 Samuel. Ele consegue trazer coerência entre o
texto bíblico e a história, mostrando características e fatos reais da época, que deixam claro a intimidade que o autor do livro de Ester tinha com os jeitos, modos e costumes dos persas. Traz também um entendimento sobre a festa de Purim, como ela é constituída, a sua importância e a diferença dela para as outras festas que acontecem no mesmo livro de Ester. E aí, já na segunda parte, o Joel começa a falar sobre a providência de Deus em nossas vidas. Ele vai começar mostrando a soberania de Deus e como ele rege toda a sua criação. E ele ressalta que Deus preserva todas as coisas e que devemos descansar nele de todas as formas. Ele vai aprofundar mais sobre o assunto, mostrando que no livro de Ester, em momento algum, Deus é mencionado. Mas ao lermos, podemos ver claramente a provisão de Deus nos fatos mais estranhos das nossas vidas. Como em cada ato no livro de Ester, Deus estava agindo nas narrativas dessa história e que ele tem todo o controle. Ele tinha daquela história, assim como ele tem nas nossas vidas também. Mas ele deixa claro que Deus não criou robôs. Ele criou seres pensantes e que devemos adorar e lhe prestar um culto sincero. Que temos escolhas, mas que Deus opera por meio de nossas ações. Nós seremos julgados por nossas escolhas. Nos fez com um cérebro. Mas se nos colocarmos na posição e no lugar de obediência, nós cumpriremos a história que ele deseja. E esperar em Deus é agir, fazer. Não podemos ficar parados e acreditar que somos filhos e por isso tudo virá na nossa mão. Temos nosso papel a cumprir. Parafraseando Santo Agostinho, confiar em Deus é colocar um papel em branco em suas mãos e confiar no que ele vai escrever. Entender que a oração cria intimidade e uma forma de se aproximar do Pai. Só criamos intimidade com outras pessoas através da conversa, do diálogo. Seja com a esposa, com o marido, filhos, parentes, familiares, amigos, não importa. Só nos tornamos íntimos através do diálogo. Precisamos ver que a oração não é só para pedir a Deus. Afinal, Ele sabe tudo o que nós queremos e precisamos. Ele deseja a nossa oração para estarmos mais ligados a Ele e não para pedir algo. Claro que isso não impede de levar suas necessidades e desejos a Ele. Ele quer ouvir também, mas ore para ser íntimo dele. Joel traz uma das melhores explicações sobre a soberania e a providência de Deus e como ele age nas ações humanas. E ele fecha esse livro trazendo algo muito importante, que ao final seremos felizes para sempre. Não como num filme ou numa história de um livro, mas porque estaremos ao lado do nosso Pai na eternidade. Pastor e mestre Joel Teodoro, quero te agradecer por essa obra e que Deus continue te abençoando e te direcionando no caminho que Ele deseja. Você chegou até aqui? Muito obrigado! Vou pedir para você comentar aqui embaixo a providência de Deus. Deixa aqui nos comentários e assim eu vou saber que você esteve aqui até o final desse vídeo. Espero ter te instigado a comprar esse livro, conhecer o livro de Ester e aprender mais sobre a soberania e providência divina. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você comprar esse livro e as redes sociais do pastor Joel Teodoro para você poder seguir e conhecê-lo melhor, ok? E o link do panorama bíblico que fiz do livro de Ester. Isso vai te ajudar a entender melhor essa história. Te espero até o próximo vídeo. Vamos ler?